Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Como eu já disse, a partir de agora damos continuidade na apostila. Vou pedir que vocês deixem a apostila aí do ladinho para acompanhar a aula, tá? Nós estamos no capítulo 5, página 296. Então, o nome deste capítulo aí é Retratos Musicais. Então, ele vai falar um pouquinho sobre um exercício de percepção. Então, eu vou pedir que vocês abaixem a cabeça sobre a mesa e fechem os olhos durante 15 segundos. Eu vou cronometrar aqui no meu celular, tá? Então, vamos lá? A proposta é, vocês vão abaixar durante 15 segundos e vão escutar todos os sons presentes na casa de vocês. Podem abaixar. Ainda de cabeça baixa, procurem agora os sons mais distantes, sons que vêm lá da rua. Vou dar mais 15 segundos para vocês. Prontinho, podem levantar. O que vocês acham? Que esses sons sempre estiveram aí e que vocês não deram atenção para ele? Ou não? Que esses sons agora vocês só conseguiram notar porque vocês realmente pararam para escutá-los? O que vocês acham? Pensem nisso. Bom, pensando nisso, então, vamos pensar agora em uma descrição musical. Então, ao invés de ser um retrato de uma pessoa, que foi o tema da última aula, pense em um lugar. Pode ser uma cidade que você já tenha visitado, um parque, uma praia, ou mesmo a casa de alguém que você goste aí. Vocês saberiam descrever este lugar? Como ele é? Que cor ele é? Que móveis tem neste lugar? Como é este lugar aí? E se vocês tivessem que me descrever os sons deste lugar? Por exemplo, se a gente tivesse que descrever a escola, como é os sons da escola? Como são, né, os sons da escola? Tem muitos sons? A hora do lanche é uma hora em que a gente escuta bastante coisa? A quadra, como é o som da quadra da escola? Então pensem aí, como você descreveria o som de um determinado local? Bom, pensando nisso, a gente vai entrar num termo então chamado paisagens sonoras. Quem desenvolveu esse conceito foi o compositor e educador musical, ambientalista e escritor Raymond Murat Schaffer. Então, ele vai falar o seguinte: você sabia que existem paisagens sonoras? A gente é cercado por elas o tempo inteiro. Então, a gente fica muito com a ideia da nossa paisagem visual e também da nossa paisagem sonora. Eu não sei se vocês já escutaram algum adulto falando ou não, que quando a gente fica com os dois foninhos conectados na orelha, a gente perde a nossa paisagem, ou seja, a nossa paisagem sonora do que está acontecendo ao redor. Tanto que é uma recomendação que não saia na rua ouvindo com os dois foninhos. Por quê? Você perde o que está acontecendo ao seu redor. Se vier um caminhão, se vier um ônibus, se vier uma moto, você pode às vezes até ser atropelado por não ter escutado, tá? As coisas que ouvimos, então, elas são tão importantes quanto as coisas que vemos. Às vezes a gente pode até não ver, mas a gente escuta o nosso sinal sonoro e aí a gente presta atenção para não cometer nenhum erro aí, tá? Bom, então a gente tem uma imagem aí na apostila de um cachorrinho e aí a gente tem 3 perguntas. Primeiro, quem está à frente da imagem. Segundo, quem está no fundo da imagem. E terceiro, se tem algo externo que pode ter algum som. E aí a gente vai responder isso. Então, primeiro, quem está à frente? O cachorrinho na imagem. Ele é o que a gente chama de primeiro plano. Quem está no fundo? A pessoa na imagem. Ela é o que a gente chama de segundo plano. E a gente tem ainda o que a gente chama de terceiro plano, que são vozes de pessoas, vozes de coisas na rua. A gente não consegue saber aí que tipo de som que existe, mas a gente consegue entender que é uma casa, e aí provavelmente tem o carro do ovo, o carro do gás, ou barulhos de rua mesmo, carro, moto, ônibus e assim por diante, tá? Bom,
Será que a gente pode considerar que existe paisagem sonora em obras de arte? Sim, né? Quando a gente pensa em paisagens sonoras, ela pode estar em diversos lugares. Então, em obras de arte também. Ah, professora, mas eu não consigo ouvir som nenhum quando eu olho para essa obra. Realmente, a gente não consegue ouvir som nenhum, mas a gente consegue imaginar que eles estão lá, tá? Então, o nome desta obra é Banhistas de Grenouille, de Monet, tá? De 1869. Quando a gente observa a obra, a gente consegue ver, então, que são várias pessoas no lago, né? Elas nem estão na recomendação do distanciamento social, aí, como a gente está vivendo hoje em dia. Então, se a gente fosse observar os sons desta imagem, a gente poderia dizer que tem o som da água, que tem o som dos pássaros nessa natureza, que tem o som dessas pessoas conversando. Então, o som, ele faz parte de uma obra de arte, sim, tá? Não só de uma obra de arte, mas de uma paisagem em si, tá ok? Bom, e no teatro? Será que existem sons? Como é que são os sons do teatro? Então, a gente costuma dizer que para fazer teatro é necessário ambientar os atores realizando sons. Então, por exemplo, se eu quero que as pessoas identifiquem que eu estou numa casa, eu vou fazer um som de uma campainha, eu vou fazer os sons que acontecem numa casa. Se eu quero que as pessoas identifiquem que eu estou num parque, eu vou fazer o som dos pássaros ou os sons que ocorrem no parque. Olha a pipoca! Então, eu vou trabalhar com essa ideia desses sons para ambientar onde esses atores estão. É comum hoje em dia a gente ter teatro que nem tem muitos elementos na cena, mas que a gente consegue perceber onde eles estão por conta dos sons, tá? Bom, agora eu vou pedir de novo que vocês abaixem a cabeça e fechem os olhos. Já fizeram? Então agora vocês vão escutar uma descrição de um pequeno trecho de uma peça de teatro, tá ok? Se concentrem. Com um palco vazio, ouvimos o som dos ventos, das folhas e das árvores, os grilos e o barulho de uma coruja. Uma atriz entra caminhando encolhida, com medo. Seus passos têm som alto sobre o asfalto. Ela se assusta com o som de alguém revirando uma lata de lixo. Em seguida, com o som de algo metálico caindo no chão, olha para o lugar de onde vem o barulho e suspira aliviada, ouvindo o miado de um gato. Surge o som de pingos de chuva e de um trovão. O som da chuva aumenta. A atriz coloca o próprio casaco sobre a cabeça e sai correndo. Podem levantar a cabeça. Então, quando a gente pensa nesse pequeno trecho de teatro, né, a gente pode ver a cena, mas na verdade a gente está pensando nos sons da cena, tá? Então a gente sabe que é um lugar à noite, que tem árvores, grilos, corujas, um gato revirando lixo. Compreendemos também que o chão é de asfalto, porque né, ela fala dos passos, né, no asfalto. E a gente vê que a chuva ela inicia fraca, mas que depois ela se torna forte, tá? Então, ou seja, vocês conseguiriam criar um cenário de teatro apenas com sons? Eu acredito que sim, né? Quando a gente pensa nos sons, ele é suficiente para a gente narrar uma cena. Assim como as imagens, né? Olha, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Então, os sons são tão importantes quanto as imagens, tá ok? Bom, os sons, eles fazem então com a gente, eles atingem o nosso sentimento de uma maneira única. E que tipo de som você imaginaria se tivesse uma pessoa com um sentimento de raiva? Né? Como é que a gente poderia descrever o som dessa pessoa? E quais sons pareceriam assustadores e quais acalmariam você? Então, por exemplo, a gente costuma dizer, às vezes a gente põe uma música clássica para tocar em aula, e aí eu tenho um monte de aluno que fala assim, eu vou dormir, olha, eu vou dormir com essa música, porque ela nos traz a sensação de calmaria. E uma sensação de medo, como seria, né? Então, se a gente coloca, por exemplo, o som de um lobo, ela dá essa sensação de medo aí pra gente, tá ok? A diferença, então, entre os sons tem a ver com os contrastes entre o agudo e o grave, longo e curto, forte e fraco, alto ou baixo, e o volume e assim por diante, tá? Então, ou seja, dependendo do barulho que é feito, ele vai causar sensações diferentes aí em mim, ok?
Em música, a gente também consegue visualizar algumas paisagens a partir dos sons inseridos na própria composição. Então, a apostila ela cita 3 músicas aí, que é o Canto dos Pássaros, dos Beatles, o Som das Batidas de Martelo sobre Bigornas, que é uma ópera, e a gente tem os Sons de Canhões, em uma abertura de 1812 de Tchaikovsky, que é para retratar a guerra envolvida no momento histórico. Então, a gente vai escutar um pedacinho da abertura de 2012. Prestem atenção aí. Então, dando continuidade, será que deu para escutar aí os canhões? Provavelmente sim. E isso faz com que a música seja mais forte, tá? Que traga esse momento de guerra aí envolvido nela, tá ok? Bom, e na poesia? Há também o uso de música? Sim, né? A gente tem música na descrição das paisagens sonoras e como uma maneira de despertar a imaginação aí e as emoções do leitor, assim como acontece no teatro, tá ok? Bom, pensando nisso, a gente tem as atividades dessa semana, então, que são: vocês vão realizar as questões da página 300, 2, 3, 4 e 5, 301, questão 6, 303 é aquela para conferir, que é toda, tá? E a gente vai ter um exercício prático, então. Eu falei aí de 3 músicas, vocês vão escolher uma delas, fazer uma pesquisa sobre elas, escrever o contexto em que elas foram produzidas, o país em que foi composta, o ano e sobre o que fala. E depois vocês vão fazer um pequeno desenho dela no quadro. Esta atividade está na página 302 e vocês devem realizar direto na apostila, tá? Diferente das outras atividades práticas de desenho. Ok? Aguardo vocês lá no chat. Por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.